Olá, chuchus, tudo bem? Então vamos lá. O caso é o seguinte, meninada. Essa primeira parte aqui da aula de hoje é mais para você começar a se familiarizar com as ligações, como que você posiciona os elementos. Não tem na sua apostila exatamente dessa forma. Então, é bom você dar uma olhada boa aqui, acompanhar bem aqui comigo. Bom, o que acontece? Para eu montar um composto, para eu formar um composto, o que eu tenho que pensar, pessoal? Principalmente se tratando de fórmula estrutural. Quem vai ficar perto de quem? Então, veja, a gente vai começar sempre do mais simples, à medida que você vai passando esses 3 anos, você vai vendo estruturas mais complexas, mas para você ir tendo uma ideia. Bom, se eu tiver 2 átomos, pessoal, é um negócio óbvio, né? Não importa se é de mesmo elemento ou elementos diferentes. Obviamente, um vai estar ligado ao outro. Então, se eu tiver O2, obviamente que os 2 átomos vão estar ligados entre si. Tudo bem? Então, a ligação vai acontecer aqui. Se eu tiver elementos diferentes, da mesma forma. Olá, não importa, obviamente as ligações vão acontecer aqui. Tá tranquilinho? Bom, se eu tiver 3 átomos ou mais, não importa, né, de quem são. Quem vai se ligar com quem? Hidrogênio com hidrogênio, depois com enxofre? Quem se liga a quem? Bom, normalmente quem faz o maior número de ligações fica no meio. Então lá, o enxofre tá lá sozinho, faz lá maior número de ligações, fica no meio. Os hidrogênios vão estar ligados a ele, certo? Então as ligações vão acontecer aqui, ok? Bom, no caso do PCl3, olhe lá, pessoal, o fósforo tá no grupo 15, pega a tua tabela periódica para te ajudar, aliás, dá uma pausinha aí, pare, pega a tabela, porque essa aula você vai precisar. Bom, aí, o fósforo com o cloro, então lá, fósforo faz o maior número de ligações, fica no meio, os cloros vão estar nas extremidades. Tanto faz embaixo, em cima, o fato é que as ligações vão acontecer aqui. Tranquilo? A gente já vai voltar para fazer ajeitar alguns detalhes. Bom, para agora, respira e olhe para mim. Se eu tiver algumas estruturas mais complexas, a gente vai ver primeiro esse tipo de estrutura. HX, AN, OY. Por exemplo, olha aqui. H2SO4. HX, A, O, Y. Então, lá. Então, hidrogênio, um elemento qualquer, oxigênio. Como é que eu vou montar? Quem vai se ligar a quem ali? Bom, pessoal, 3 regrinhas para você saber agora. Primeira regrinha. Os hidrogênios vão se ligar aos oxigênios. Quando o hidrogênio liga-se ao oxigênio, forma o grupo HO. Esses grupinhos HO vão se ligar ao elemento do meio. Elemento central, vou escrever aqui. Belezinha? Se, com tudo isso, ainda sobrar hidrogênio ou oxigênio, então lá, se sobrar, depois que você fez tudo isso, hidrogênio ou oxigênio, essas sobras ligam-se também ao elemento central. Como é que funciona isso? Olhe para cá. Então lá, H2SO4. Então lá, hidrogênio, vou puxar aqui de cor, da mesma cor, para que você possa observar, identificar. O oxigênio, e o enxofre, elemento central. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. O que eu sei? Primeira regrinha, hidrogênios ligam-se aos oxigênios. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. Vão se ligar aos oxigênios. Ah, mas eu tenho 4, mas eu só vou usar 2, porque vou formar o grupo HO. Então, olha lá, pessoal. Os hidrogênios ligam-se a quem? Aos oxigênios. Então, 2 hidrogênios, usei 2 oxigênios, mas tem 4. Calma, espera um minutinho. Qual que é a segunda regrinha? Então, formei os grupinhos HO. Grupinhos HO ligam-se ao elemento central. Então, esses 2 grupinhos HO vão se ligar ao elemento central. Significa que o elemento central vai ter que estar no meio. Tudo bem?
Terceira e última regrinha. Se sobrar hidrogênio ou oxigênio, liga o seu elemento central. Sobrou hidrogênio? Não. Eu tinha 2, usei os 2. Mas sobrou o quê? Oxigênio. Quantos? 2. Então, eu vou ligar esses 2 oxigênios ao elemento central. Tá tudo bem até aqui? Bom, então agora volta aqui comigo. Pega a tua tabela, aquela que eu pedi para você dar uma pausadinha e capturar. Olhe lá, pessoal, olha como as coisas vão ficando mais fáceis, enxergue isso. O oxigênio está em que grupo da tabela periódica? Grupo 6A, significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele vai querer fazer o quê? 2 ligações. Para se estabilizar com 8, certo? Ora, se cada oxigênio quer fazer 2 ligações, eu tenho uma dupla ligação. O oxigênio da direita fez 2, o oxigênio da esquerda fez 2. Tudo bem? Então lá, está estabilizado o meu composto. No caso do HCl, olha lá, o hidrogênio, lembra, se estabiliza com 2, ele quer ganhar um elétron. Ele quer fazer uma ligação. O cloro está no grupo 7A17. Vou colocar 7A direto, porque a nomenclatura é mais antiga. Então lá, grupo 17, 7A, tem 7 elétrons na camada de valência. Ele quer fazer quantas ligações para se estabilizar? Uma ligação. Olha o óbvio, se o hidrogênio quer fazer uma, o cloro quer fazer uma, eu tenho uma ligação entre eles. Olha lá, o hidrogênio fez uma, o cloro fez uma. Tranquilo? No caso do H2S, então lá, hidrogênio, uma ligação. Enxofre, olha na sua tabela, grupo 16 da tabela periódica, grupo 6A, significa que tem 6 elétrons na camada de valência, olhe lá na camada de valência na tabela. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, 2 ligações, né? Portanto, ora, se o enxofre vai fazer 2 ligações e o hidrogênio vai fazer uma, eu vou ter uma para cada lado. Certo? Olha lá, o hidrogênio, cada hidrogênio fez uma ligação e o enxofre fez 2. Tudo bem? No PCl3, fósforo, grupo 17, grupo 15, desculpa, 5A, tem 5 elétrons na camada de valência, vai querer fazer o quê? 3 ligações. O cloro está no grupo, a gente viu aqui, 17, 7 elétrons na camada de valência, vai querer fazer uma ligação. Olha como a coisa vai clareando, pessoal. Se o fósforo quer fazer 3 e o cloro quer fazer uma só, eu vou ter uma ligação para cada um. Olha lá, cada cloro fez uma ligação e o fósforo fez 3. Tá, beleza? Respira e olha para cá agora. Nesse caso aqui, como é que eu vou começar a estabilizar meu composto? Bom, o que você sabe? Que o hidrogênio faz uma ligação. O enxofre está no grupo 16 da tabela periódica, 6A, portanto, 6 elétrons. Faz 2 ligações. Assim como o oxigênio, que está no mesmo grupo do enxofre, grupo 16, 6A, 2 ligações. Como é que eu vou começar a estabilizar esse composto? Do mesmo jeito que você distribuiu, de fora para dentro. Os hidrogênios ligam seus oxigênios, que vão se ligar ao elemento central. Depois é que eu vou ligar o que sobrou. Tudo bem? Então, vamos lá. Hidrogênio, uma ligaçãozinha só, o oxigênio 2. Então, fiz uma ligação, já vou fazer dos 2 lados, estabilizei os hidrogênios. Tranquilo? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Os grupinhos HO ligam seu elemento central. Então, lá, esse grupinho HO liga seu elemento central. Por que eu vou ligar para o elemento central, pessoal? Porque o oxigênio quer fazer 2 ligações. Ele só fez uma. Com quem que ele vai fazer a segunda ligação? Aqui que está o pulo do gato, pessoal. Ele faz com o elemento central. Estabilizei o oxigênio, que fez 2 ligações. Aqui faço a segunda ligação, estabilizei o oxigênio. Tá, beleza? Quando eu fiz isso, e agora para e respira e olha para mim. Olha lá, o enxofre não se estabilizou? Ele não queria fazer 2 ligações? Vixe, agora como é que eu vou ligar esses 2 oxigênios? Bom, pessoal, essa fórmula, você vai conhecer um pouquinho mais para frente, é um dos ácidos mais importantes, é o ácido sulfúrico. E ele tem na sua composição 4 oxigênios. Ué, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ligar, já que já está todo mundo estável? Pois é, tem um tipo diferente de ligação.
a gente vai ver na sequência, então, que é a ligação covalente coordenada. Então, eu vou lá para frente e volto aqui, pessoal. Então, lá, ligação covalente coordenada. Então, vamos montar novamente o meu ácido sulfúrico. Então, lá, H, liga seu oxigênio. Vou fazer maior. Só um touchquito. Então, lá, hidrogênios ligam-se aos oxigênios, que ligam-se ao elemento central. Sobrou oxigênio, que vai se ligar ao elemento central. Tá tudo bem? Hidrogênio tem um único elétron, lembra? O oxigênio tem 6 elétrons. Lembre que a representação dos elétrons pode ser a mesma. Estou fazendo aqui diferente porque me interessa muito neste momento que você enxergue os elétrons de quem. Então, lá, o oxigênio tem 6. Tudo bem? E o enxofre também tem 6, porque está na mesma família. E olha, pessoal, como eu sei que a ligação vai acontecer aqui, apesar de distribuir os elétrons aos pares, aqui eu já vou deixar um para cada lado. Tá tudo bem? Muito bem, pessoal. Começa a estabilizar o meu composto. Olha lá as ligações. Aqui, ligação covalente, porque os dois têm tendência a ganhar, hidrogênio quer ganhar 1, oxigênio quer ganhar 1. Fiz a outra, estabilizei aqui. Observe, pessoal, que nessa ligação, na ligação covalente, o compartilhamento de elétrons é feito por um elétron do hidrogênio, o outro elétron do oxigênio. Ligação covalente comum, certo? Que nem uma vaquinha, cada um entrou com um pedacinho da ligação. Tudo bem? Bom, quero estabilizar o oxigênio. Olá, liguei com o enxofre entrou com um elétron, o oxigênio entrou com o outro, certo? Mesma coisa acontece aqui. Tá tudo bem? Agora é que vem o detalhe importante. O que acontece? Quando eu fiz isso, eu estabilizei essa linha aqui horizontal. Como é que eu ligo esses oxigênios aqui? Bom, o que acontece assim? O enxofre está estável, não está estável? Tá. Ele tem par de elétrons disponível. O que é um par de elétrons disponível? Olha lá, não fazendo ligação. O que o enxofre faz? Ele fala, não, eu sou bonzinho, eu sou legal, eu te empresto um pouco meus elétrons. Então, esse par de elétrons aqui, ele empresta para o oxigênio. Ah, mas ele não fica estável. Fica, porque é um compartilhamento da mesma forma, pessoal. Então, esse par de elétrons que é do enxofre, ele fica estabilizando o enxofre, mas ele vai lá e estabiliza o oxigênio. O enxofre é super boa gente. Beleza? Então, o que acontece? Ele vai lá, estabiliza o enxofre, mas dá, tá bom, vai lá, presta um pouquinho, estabiliza o oxigênio. Tudo bem? Então, veja, essa ligação que está acontecendo aqui é uma ligação covalente coordenada. Como que funciona essa ligação covalente coordenada? Da mesma forma que a ligação covalente comum. Tanto isso é verdade que existe uma tendência em que não se use tanto essa nomenclatura, ligação covalente coordenada, ligação covalente comum. Por quê? Porque é um compartilhamento. Tanto na covalente comum, que cada um entra com um par de elétrons, quanto na covalente coordenada, que o par de elétrons é de quem está estável, é um compartilhamento da mesma forma. Esse par de elétrons estabiliza o enxofre, estabiliza o oxigênio. Aqui, da mesma forma, esse par de elétrons estabiliza o enxofre, estabiliza o oxigênio. Tudo bem? A única diferença é na formação do par de elétrons. Na covalente comum, essa que a gente está trabalhando, cada um participou com um elétron. Na covalente coordenada, quem tem o par de elétrons, quem está estável e tem o par de elétrons disponível, é que acaba compartilhando com o outro, certo? Então, aqui está o detalhe, pessoal. Para ser uma ligação covalente coordenada, tem que estar estável, porque se não estiver estável, vai fazer o compartilhamento comum, e tem que ter par eletrônico disponível. O que é um par eletrônico disponível? Aquele que não faz ligação. Puxa flechinha, pessoal, disponível, não faz ligação. Por isso ele está disponível. Tudo bem?
Da mesma forma embaixo, o enxofre tem ainda um par de elétrons, esse par de elétrons pertence lá ao enxofre, mas compartilha com o oxigênio. Tudo bem? Pessoal, só para você ter uma ideia assim, imagine aí, você aqui, super meu amigo, vamos lá, o que acontece? Qual a diferença dos três tipos de ligações? Ligação iônica, ocorre uma transferência de elétrons. Então, imagine, por exemplo, que a gente tem aula de tarde, é uma suposição, imagine que... Pessoal, olha só, imagine a seguinte situação. Imagine a diferença entre as três ligações. Então, lá, ligação iônica. Imagine, por exemplo, que você tem uma caixa cheia de lápis e eu não tenho nenhum lápis. O que você faz? A gente precisa de lápis, você me dá um lápis, você perde um lápis, eu ganho. Ligação iônica, transferência de lápis, certo? Agora, imagine uma ligação covalente. Como é que ela funciona? Eu preciso de um lápis para aula da tarde, você precisa de um lápis para aula da tarde. A gente é super amigo. O que a gente faz? Eu não trouxe dinheiro para comprar um lápis inteiro, você também não. O que a gente faz? Compra junto. Aí, o que acontece? É uma vaquinha. Lembra da vaquinha? Então, lá, eu dou um pouco do dinheiro, você dá um pouco do dinheiro, a gente usa o lápis. Quem que vai usar o lápis? Eu e você. Compartilhamos. De quem é o lápis? De nós dois. Olha só, ligação covalente comum. Quem está compartilhando? O enxofre entrou com um elétron, por exemplo, o oxigênio com outro. Quem que está usando o par de elétrons? Os dois. Tudo bem? Agora veja a ligação covalente coordenada. Imagina a seguinte situação. Precisamos de um lápis para a aula da tarde. Eu não tenho lápis e não tenho dinheiro. Você ganhou a mesada hoje. A gente é super amigo. O que você faz? Você compra o lápis e aí a gente usa. Quem que vai usar o lápis? Nós dois. Mas de quem que é o lápis? Teu. Exatamente isso que acontece. O par de elétrons vai ser usado por quem? Pelos dois. Mas de quem que é o par de elétrons? Do enxofre. Enxergou a diferença? Compartilha da mesma forma. Só que um é vaquinha, cada um entrou com um. No outro, quem está estável, tranquilão na vida, tem par de elétrons disponível, diz, tá, tudo bem, eu te ajudo um pouquinho aí, vou emprestar meu par de elétrons para você. Tá belezinha, pessoal? Tranquilo? Então, veja, o que vai acontecer aqui é uma ligação covalente coordenada. Certo? Então, lá, vou puxar aqui para você lembrar. É uma ligação covalente coordenada. E aí, pessoal, esse é o detalhe importante. Como é que a gente representa essa ligação covalente coordenada? Da mesma forma, é só um tracinho. Por isso que você tem que ficar atento. Você sabe que a estabilidade está acontecendo aqui. O que são essas ligações que acontecem aqui que não fazem parte da estabilidade? É a ligação covalente coordenada. O enxofre, que era bonzinho, emprestou o par de elétrons para o oxigênio usar de vez em quando. Tudo bem? Pessoal, dúvida aqui? Bom, então veja, se você, para esse tipo de estrutura, se você não lembrar da sequência, fica mais difícil para você estabilizar, certo? Tranquilinho, ligação covalente? Bom, pega na tua página 40 rapidamente. Na tua página 40, lá no Organize as Ideias, ele pede para você montar a fórmula do trióxido de enxofre. Quem que é o trióxido de enxofre? Escuta o nome, trióxido. Tem que ter 3 oxigênios e o enxofre. Então, o trióxido de enxofre é o SO3. Tudo bem? Como é que você faz? Então, lá, o enxofre fica no meio, os oxigênios nas extremidades. O enxofre tem 6 elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons. Volto a dizer, né? Representação mais dos elétrons diferentes só por uma questão de organização. Então, vamos lá, pessoal. O enxofre faz tem 6 elétrons na última camada, faz 2 ligações. Olha lá. O oxigênio também faz 2 ligações, correto? Então, lá, faço as 2 ligações covalentes. Ah, mas eu não posso fazer um com um e ou a outra ligação com outro? Não posso. Esse é um outro detalhe, pessoal. Eu só vou pegar um outro elemento químico, um outro átomo de elemento químico, quando um dos dois estiver estável. Um desses dois já está estável com uma ligação só? Não. Então, eu continuo fazendo a ligação aqui. Certo?
Bom, quando eu fiz as duas ligações, estabilizei tanto o oxigênio quanto o enxofre. Como é que eu ligo esses dois oxigênios? Ora, enxofre tem par de elétrons disponível, compartilha com o oxigênio. Tá estável, tem par de elétrons, tá estável, tem par eletrônico disponível, compartilha com o oxigênio. E esse de baixo, da mesma forma, certo? Esse enxofre poderia fazer uma terceira covalente coordenada? Não poderia. Por quê? Porque ele não tem par de elétrons disponível. Tranquilo? Pessoal, quero representar isso como? Então, lá o enxofre, oxigênio, oxigênio, oxigênio. Fórmula estrutural, a dupla ligação, covalente coordenada da mesma forma. Tudo bem? Então, só para você preencher lá no teu Organize as Ideias. Tá vendo lá? Nessa linha aqui. Então, a primeira lá é a fórmula molecular, SO3. Puxe lá. O segundo é a fórmula eletrônica, fórmula de Lewis. E a terceira é a fórmula estrutural, que está apresentando as ligações. Tranquilo? Ok, pessoal, nos encontramos então na próxima aula. Espero que você tenha entendido tudo. Abraços!